Segunda-feira, lição 12, auxiliares dos líderes da igreja local, baseado em Filipenses, capítulo 1, versículo de número 1, que diz: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus, que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. No próximo domingo, meus irmãos, nós vamos aprender acerca do ministério do diácono, o ministério da diaconia. Como nós já temos aprendido sobre os dons espirituais, falamos acerca dos dons de serviço, baseado lá em Romanos, capítulo de número 12, e o versículo de número 7, que diz: se é ministério, seja em ministrar, se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Então, a partir do versículo 7 do capítulo 12 de Romanos, o apóstolo Paulo diz: se é ministério, seja em ministrar. A Bíblia de Estudo Pentecostal nos traz uma nota acerca deste dom, dizendo o seguinte: ministrar ou servir é a disposição, capacidade e poder dados por Deus para alguém servir e prestar assistência prática aos membros e aos líderes da igreja, a fim de ajudá-los a cumprir suas responsabilidades para com Deus. Então, nós percebemos que a palavra ministério, a palavra ministrar, significa serviço, significa prestar um serviço. E isto é um dom dado por Deus a pessoas, a seus servos. E entre eles nós podemos destacar os diáconos. Sim, os diáconos são oficiais da igreja, receberam dons de Deus para ministrar a igreja local e auxiliar os líderes para o bem da obra de Deus. Então o apóstolo Paulo, aqui em Filipenses capítulo 1, versículo 1, voltando ao nosso texto base, ele é muito claro em dizer, ao saudar a igreja em Filipo, ele saúda a igreja e também saúda a igreja junto com os seus líderes, que são os bispos, que nós já aprendemos na semana passada, que são os mesmos presbíteros, e também os diáconos. Então percebemos que os diáconos estão juntos aqui, como fazendo parte do ministério da igreja local. Então isso é uma verdade. Como que um diácono chamado por Deus, ele faz toda a diferença na igreja local. Há pessoas que muitas das vezes são às vezes colocados para auxiliar, para ajudar, mas muitas das vezes não tem a graça de Deus, não tem o dom de Deus. E nós aprendemos, e já falamos, que ser um diácono é servir, é prestar um serviço para o bem da obra de Deus. Então, primeiramente, faz para a glória de Deus e faz para o bom andamento da igreja local. Por exemplo, um diácono que trabalha ali servindo ao Senhor na igreja local como porteiro. Como é essencial um homem chamado e capacitado por Deus com servir a igreja de Cristo ali na portaria, recebendo bem as pessoas, estando atento ao movimento tanto de dentro da igreja como ao movimento que está de fora. Isso é de suma importância. E também em requisito, por exemplo, de ajudar, de ministrar no decorrer do culto, com uma oferta, com uma criança que está ali um pouco dispersa, andando, talvez sai de perto dos pais, os pais não percebem, mas o diácono está atento. Então, são homens que muitas das vezes não são valorizados na igreja local. São homens que muitas das vezes, muitos ao olharem menosprezam, mas são eles que estão ali contribuindo para que aquele culto desenvolva e tudo aconteça para o bem da obra de Deus e que Deus seja glorificado
na igreja do Senhor Jesus. Então, os diáconos são auxiliares dos pastores e também são cooperadores na obra de Deus, auxiliando de várias formas possíveis para o bem, para o bom andamento da igreja do Senhor Jesus. Então, se você é um diácono e está me ouvindo, que Deus em Cristo te abençoe, meu irmão. Que Deus continue te dando saúde, que Deus continue te dando graça, habilidade, sabendo que apesar de você ser um diácono, você não está somente restrito ao cargo de diácono. Você pode ser um pregador nato da palavra de Deus. Você pode ser um evangelista. Você pode desenvolver a obra de Deus com muito mais maestria daquilo que muitas das vezes tenta te limitar ao seu cargo. Você pode ir mais além, você pode fazer mais, desde que Deus também te chamou e te capacitou para tal. E a promessa é que aqueles que servirem bem como diáconos receberão, uma graça de Deus para estarem atuando em outras esferas, podendo até ser reconhecido como presbítero e futuramente o pastorado, se assim tiver o chamado de Deus. Amém? Então que Deus em Cristo te abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus.